Boas pessoal, daqui Hatrat e trago-vos um pequeno vídeo sobre render no Sony Vegas, que resulta de alguns testes que eu fiz e que decidi partilhar, ok? E portanto, deixo já alguns alertas, é que se estão a ver este vídeo para aprenderem como otimizar o render dos vossos vídeos no Vegas, recomendo vivamente depois verem este vídeo, verem outros do género, uma razão muito simples. Eu, para além de não ter assim muita experiência, há muita coisa que ainda não sei neste software. Ainda estou a aprender muita coisa, ok? Certamente que algumas dicas que eu vou dar aqui não estarão noutros vídeos, mas nesses outros vídeos estarão outras dicas que não estão aqui. Portanto, normalmente é assim que se faz, uma pessoa vai aprendendo, partilhando informação. Eu estou a partilhar aqui um que descobri depois de uns testes que fiz. Outra coisa é... Mesmo que a informação que eu tenho aqui seja útil para alguns, para mim foi, mas eu realizei isto no meu computador, para outros, exatamente os mesmos testes poderão ter resultados diferentes, porque o Sony Vegas certamente se poderá comportar de forma diferente noutra combinação de hardware, outro processador, outra gráfica, whatever, certo? Portanto, vejam isto com esse espírito que este vídeo poderá ser um ponto de partida para aqueles que querem otimizar o render no Sony Vegas, ok? E, portanto, vejam outros vídeos, é muito importante. E eu vi vários e senti que tinha que fazer alguns testes. E os testes que eu fiz, os resultados que vi, não estavam representados noutras dicas de outras pessoas. Portanto, juntando tudo, aprende-se mais, acho eu. Portanto, alertas de fora. Ok, vamos ver então, vou-vos mostrar os testes que eu fiz, os resultados que eu obtive e possivelmente poderá ajudar alguém, ok? Portanto, eu fiz uma gravação de uma gameplay, estava a jogar Daylight, carreguei no Shadowplay para gravar e ficou um clipe de 1 minuto e 54 segundos, ok? Depois renderizei isso de várias formas, tive que usar um vídeo pequenino, senão estava aqui 2 dias só para fazer testes, mas ao fim fiz uma regra de 3 simples para ver qual era a diferença em vídeos maiores, ok? E portanto, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei nesse vídeo, pus no Sony Vegas e renderizei em diferentes settings e monitorizei o que estava a acontecer. E, portanto, as diferenças que vamos ver aqui, de um teste para o outro, iriam ser maiores ou menores depois de adicionarmos efeitos, transições, essas coisas todas, ok? Portanto, isto é só um clipe único, mas dá para ter mais ou menos uma ideia das diferenças que fará num caso real, ok? E, portanto, eu tenho que abrir isto com o Paint, a imagem, porque eu descobri quando estava a fazer esta gravação que o OBS não gosta que eu utilize o visualizador de imagens do Windows, crasha-me todo. Descobri isso agora. E, portanto, estamos aqui no maravilhoso Paint. Bem-vindos ao 2016. E, portanto, o primeiro teste que eu fiz, eu peguei num preset, Main Concept, que é um dos mais usados, e depois utilizei o Sony AVC e só testei nesses dois porque são normalmente os mais recomendados, ok? E, portanto, fiz diferentes renders nestes dois grupos, por assim dizer, ok? E o primeiro é o preset sem qualquer alteração. A quantidade de frames está aqui, 29.97. Não mudei nada. Fui a este preset, cliquei em render e depois tem aqui o tempo que ele demorou a renderizar com aqueles settings, que foi o vídeo que tem 1 minuto e 54 segundos, demorou 2 minutos e 30 segundos, ok? Na minha máquina com aquelas configurações, ok? Só para relembrar aqui uma coisa, isto é chato como tudo ter que sempre abrir o Paint, é que convém frisar que era em 720p, arredondado, 30 frames arredondados, ok? Não mexi nisso. E aqui no bitrate também não mudei o bitrate, ok? Depois, e outra coisa muito importante é que eu monitorizei o consumo do processador enquanto o render decorreu. E vemos que aqui o Sony Vegas conseguiu utilizar em média 93% do processador no seu total, ok? Depois realizei outro teste, exatamente o mesmo clipe, e portanto com estes settings, e portanto a única cena que eu mudei aqui é que no primeiro estava a usar só o processador e depois pus a renderizar aqui em baixo, pus render using CUDA if available. Portanto,
se tiverem uma placa gráfica da Nvidia, supostamente isto vai ser utilizado. Deixo já aqui o alerta, que é aquilo que se vê na internet parece estar correto, que o Sony Vegas 13, o Pro 13, não está a conseguir utilizar as placas gráficas da Nvidia da geração 9. Eu tenho uma GTX 960 e simplesmente não noto melhorias de desempenho. Eu tenho pena de não ter ter feito este teste quando tinha a minha AMD 7850, porque eu conseguia utilizar aquela placa gráfica neste software e ajudava-me um pouco no tempo final do render, entre 20% a 30% que me diminuía o tempo de render. Com esta placa gráfica, não. Ao que parece, eu não testei, com o Sony Vegas Pro 12 já tem suporte para a GTX geração 9, ok? As outras mais antigas parece que têm suporte, ok? Portanto, mas eu, para ter a certeza, ainda que eu visse que a utilização não era da gráfica, não era nenhuma, infelizmente, pode ser que saia um update e isso seja corrigido. Podem ver aqui, está tudo igual, só mudei a opção para usar o CUDA e o resultado obtido, o tempo final foi 2 minutos e 32, portanto 2 minutos e 32, aqui tínhamos tido abri com o PaintNet, que se lixe. Tínhamos tido 2 minutos e 30, portanto a mesma coisa, ok? Eu pessoalmente nunca uso o CUDA e não recomendo porque no Sony Vegas Pro 13, já houve muitos vídeos que crasharam a meio do render e desde que eu desativei nunca mais crashou, ok? Portanto, em termos de tempo de duração do render é a mesma cena, portanto, se pudermos evitar os crashes e portanto realmente nunca mais me crashou desde que eu desabilitei aquilo. Utilizo sempre só o processador para tudo, ok? Depois mudei aqui, fui para outro preset e fui agora para o Sony AVC, que é um dos mais recomendados, e deixei tudo como está. Render using CPU only, ok? Portanto, está tudo como está, a usar só o processador, com os mesmos settings, o mesmo vídeo, tudo igualzinho, e vemos aqui, porque aqui é que começam as cenas mais curiosas. Eu acho que isto não vai dar grandes conclusões, quem está a ver isto acho que vai ficar ainda com mais dúvidas, porque eu também tenho muitas. Vemos aqui que melhorou ligeiramente, ok? 2 minutos e 20. Melhorou um bocadinho. Mas depois vamos ver o histórico de utilização do processador e vemos que o processador em média foi utilizado em 60%. Este, ainda que tenha, e vamos ver aqui no outro, ele utilizou em média 92, eu aqui parei de registar um bocadinho tarde demais, ele apanhou já o fim, quando não estava a renderizar e portanto estragou um bocadinho a média, mas andava... Como podem ver aqui no traço, andava sempre acima de 90%, tal como o outro. Quando estava a utilizar o CUDA, ok? A opção CUDA, com e sem a utilização do processador é a mesma, sensivelmente. Mas quando mudamos aqui para o codificador, Sony AVC, vemos que o tempo de render diminuiu ligeiramente, passou 2 minutos e 30, mais coisa menos coisa, para 2 minutos e 20, mas a utilização do processador é muito baixa. Pelo menos com o meu computador. Façam um teste e vejam se... ou seja, o que me dá aqui a entender, eu estou a usar um processador AMD FX, ok? Não sei se isto com os processadores atuais de Intel é melhor. Eu espero bem que sim, ok? Porque o que me dá aqui a entender é que este codificador, se conseguisse tirar partido a 100% do meu processador, ou tanto quanto possível, lá perto, iria reduzir em muito o tempo de render, ok? Porque ele baixou um bocadinho, mas passou a utilizar muito menos processador. E portanto, depois fui outra vez a este preset, e a única coisa que mudou foi, vamos colocar aqui a opção de usar a GPU se disponível. Como diz aqui, render using GPU if available. E, portanto, o tempo final no Sony AVC, naquele preset, foi 2 minutos e 20. Exatamente a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. E vemos que a utilização média do processador foi 61, ok?
Portanto, a conclusão que se tira, antes de irmos para a parte final, a conclusão que se tira já, pelo menos com um processador AMD-FX e uma placa gráfica NVIDIA geração 9, a conclusão que eu tirei aqui no Sony Vegas é que, independentemente se usam o codificador, a opção de render, que é o Main Concept, ou o Sony AVC, o tempo de render vai ser o mesmo, mas o Sony, para todos os efeitos, é mais eficiente porque consome menos processador, ok? A qualidade é muito semelhante, pelo que eu vi, mas isto pode-vos ajudar. Não ganham tempo com o Sony AVC, não ganham tempo de render, mas conseguem aliviar um bocado o processador e se calhar dá-vos mais margem para fazer outras cenas enquanto renderizam. Pelo menos com os testes que eu fiz foi isso que aconteceu. O que é que falta ver aqui? Depois, neste primeiro teste, eu peguei no primeiro teste e fiz algumas alterações. Fiz algumas alterações e, portanto, peguei nisto, vim a este preset e fiz-lhe algumas alterações e repeti o render para ver onde é que se podia cortar alguma coisa para ganhar algum tempo. E o que eu fiz foi duas coisas: alteração ao bitrate e alteração aos frames por segundo. E aqui é que está o truque. Eu alterei, aqui podem ver, vou-vos mostrar. Portanto, o que eu fiz aqui foi, deixei tudo igual no Main Concept e alterei os frames de 30 ou 29 ponto qualquer coisa, como é o preset, e alterei para 24. E aqui, eu não estou a dizer que devem renderizar os vossos vídeos em 24 frames, mas vou-vos mostrar qual foi a diferença no tempo de render e ver se eventualmente vos interessa ou não. E para terem uma base de comparação, 24 frames em vídeo não é como 24 frames em jogos. Ok? Vejam depois online, eu não quero explicar aqui a 100%, mas basicamente nos jogos cada frame é uma imagem nítida. Em vídeo, um frame é ligeiramente distorcido para se aproximar com o outro, com o próximo, para suavizar a imagem. Por isso é que vocês veem um filme ou uma série em 24 frames e não parece que a imagem está a travar como está num jogo. Ok? Para terem uma base de comparação no imediato, este vídeo, ao contrário de todos os outros que eu fiz até agora, não está a 30 frames, está a 24. Vocês estão a ver este vídeo a 24 frames. De 30 para 60, nota-se, mesmo em vídeo, nota-se bastante. Vocês já todos viram vídeos em 60 FPS no YouTube e nota-se claramente. Agora, de 24 para 30, algumas pessoas vão notar, outras não. Portanto, eu não estou a dizer que devem renderizar em 24. Estou a dizer que vejam com os vossos próprios olhos se acham que vale ou não a pena, ok? Em termos de suavidade de imagem. E depois, juntem isso, que é uma avaliação que só cada um consegue fazer para si, eu gosto, não gosto, é-me igual, ok? Essa avaliação eu não posso fazer por ninguém, mas posso mostrar números e o que é que nós ganhamos em render, ok? E neste caso, a utilização do processador foi 94% em média, portanto, ele tirou na mesma partido quase ao máximo de processador, mas o tempo do render passou de 2 minutos e meio para 1 minuto e meio. Só confirmar que era 2 minutos e meio, não 2 minutos e 20. Portanto, aqui 2 minutos e 30, exatamente. Demorou 2 minutos e 30. Eu só reduzi os frames para 24, não alterei mais nada. E passou de 2 minutos e 30 para 1 minuto e 30. É uma diferença muito grande. Eu acho até estranhamente grande a diferença. Mas sem mudar absolutamente mais nada. E depois ainda fiz outra alteração. Que foi... Peguei naquele preset. Pus 24 frames. Mas depois alterei a taxa de bits. Podem ver aqui a original. A original são 16, máximo 16, average, em média 8. É o que ele tenta utilizar. E depois temos aqui o reduzido de 12, de máximo, para 6. E quando eu reduzi de 12 para 6, ele ainda me baixou mais o tempo de render. Neste caso, estou a ver o sítio errado, é este aqui. Quando eu reduzi de 12 para 6,
a 24 FPS, ele passou para 1 minuto e 14 segundos. Portanto, no meu caso, aparentemente, justifica renderizar utilizando este preset, se bem que um e outro a diferença não é muita, mas o main AVC, e como podem ver, mais uma vez, utilizando todas as opções iguais, mudando apenas 24 frames e a taxa de bit, reduzindo ligeiramente, eu passei de 2 minutos e 30 segundos para 1 minuto e 14 segundos. Eu depois fiz uma regra de 3 simples para ver quanto tempo é que neste preset aqui me levaria a renderizar o mesmo vídeo se tivesse 60 minutos e, portanto, e depois outra regra de 3 simples para ver com os 24 frames e a redução de taxa de bits. E vemos que se este mesmo clipe de gameplay tivesse 60 minutos, iria levar 78 minutos a renderizar e alterando apenas aquelas duas coisas, 30 frames para 24 e reduzindo ligeiramente a taxa de bit, ficaria a 38. O vídeo de 60 minutos levaria 38.95 minutos, portanto 39 minutos. Portanto, se virmos aqui, vemos que é sensivelmente o dobro do tempo, ok? Portanto, com alguns pequenos ajustes, eu passei, com este teste, consegui fazer com que o render demorasse sensivelmente metade do tempo. Agora, se vale ou não a pena isto, eu não posso dizer. Cavalheiros, eu não tenho como dizer que renderizem a 24 frames e diminuam a taxa de bit. O que eu posso dizer é peguem neste exemplo, peguem num vídeo que vocês típico que vocês utilizem, um tipo de vídeo típico, renderizem com uma opção, renderizem com outra e vejam em termos de qualidade de imagem e de suavidade se para o vosso critério de qualidade vale a pena. Porque se valer a pena e se no vosso hardware, no vosso PC, o Sony Vegas se comportar da mesma forma, vão passar a renderizar a metade do tempo, ok? Agora, podem simplesmente achar, ok, 24 frames, apesar de não ser como em jogos, apesar de ficar mais suave 24 frames em vídeo do que 24 em frames, eu não gosto. Então, eu prefiro, na mesma, renderizar a 30 e aumentar a taxa de bit. Bem, mas isto é foi só uma dica. Estes foram os resultados que eu obtive. Como já disse no início, vejam outras dicas, complementem. E se tiverem alguma dica que eu desconheça, partilhem aqui, por favor, também, agradeço. E, portanto, pode eventualmente ajudar algumas pessoas a reduzir o tempo de renda, principalmente se utilizarem uma máquina que já se esforce muito, porque podem estar a utilizar, por exemplo, de momento o computador que vocês têm, um vídeo de 60 minutos leva, por exemplo, 3 horas, ok? E pode, a uma pessoa que para renderizar 60 minutos precisa de 3 horas, sacrificar 30 frames para 24 para passar para 1h30, pode ajudar, ok? Pode ajudar, mas como já disse, façam a vossa própria avaliação e o vosso próprio teste para ver se a diferença de tempo é tão grande como aqui, como foi na minha máquina. E era só isto. Eu ainda irei fazer um vídeo de desempenho para o OBS, mas fica para outro dia naturalmente. Este foi o meu resultado. Espero que tenham gostado e se tiverem gostado, carreguem gosto. Não gostaram, não gosto, subscrevam e até à próxima.